Em primeiro lugar, boa tarde a todos, aos que estão aqui presentes e também os que nos acompanham via Justiça TV online. Sejam todos bem-vindos. Os meus agradecimentos em nome da ADVSF, Associação de Advogados Sem Fronteiras, de Língua Portuguesa, por estarem aqui presentes e terem acedido a este convite, passando a apresentar o Sr. Dr. Pedro Carrilho Rocha, o Sr. Dr. o Dr. Telmo Guerreiro Simeão, o Dr. Jean Falcato e o Dr. Vasco Paes Brandão, com moderação da jornalista Catarina Pires. A razão de ser deste debate é porque se prende também no âmbito do objeto da ADVSF. A ADVSF comemorou em 2024 o seu 10º aniversário. É uma associação composta por advogados, como diz o próprio nome, sem fronteiras, mas de língua portuguesa, e tem também no seu escopo e no seu objeto a promoção de debate que tenham interesse para a cidadania e que venha de encontro à defesa dos direitos, liberdades e garantias dos direitos humanos e outros fins. Portanto, considerando a ADVSF relevante para o esclarecimento de todos os cidadãos, porque é para eles que os candidatos que aqui estão irão ser eleitos para a prestação, portanto, dos nossos serviços enquanto advogados, e nomeadamente, em particular, os advogados do Conselho Regional de Lisboa, porque sabemos que é o conselho com o maior número de advogados inscritos. A ADVSF, então, decidiu promover este debate para ouvir as propostas e poder transmiti-las dos candidatos ao Conselho Regional, que, para além de terem, como referi, 40% dos advogados inscritos no território, é também o maior território geográfico no âmbito da Ordem dos Advogados e que também tem um orçamento, digamos, muito significativo. Agradecer também o facto de os candidatos terem acedido todos prontamente logo do início ao convite, porque, na verdade, vão-se sujeitar, quem já está nestas lides há algum tempo sabe, sujeitar-se ao escrutínio dos seus pares. Portanto, toda a dignidade aos nossos colegas, agora falo enquanto advogada, e dar-lhes, portanto, os meus parabéns e desejar-lhes o maior sucesso por esta iniciativa e por se entregarem mais uma vez ao serviço e ao exercício democrático da cidadania e cumprimento estatutário que, portanto, os advogados a isso também estão obrigados. Apresentados os candidatos, resta-me dar uma referência de Catarina Pires, porque é que chama por doutora, que é jornalista de profissão, também tem obra publicada, nomeadamente foi coautora de uma obra que se denomina Cinco Conversas com Álvaro Cunhal, e atualmente, portanto, foi jornalista durante 20 anos e editora da revista Notícias Magazine e do jornal Diário de Notícias. Atualmente é freelancer para o jornal Mensagem de Lisboa e a revista Humanista, e ainda pertence ao Conselho Editorial da Seara Nova. Portanto, em nome da ADVSF, os nossos agradecimentos. Passo agora a palavra à moderadora Catarina Pires. Acho que preciso de microfone, não é? Então, boa tarde a todas e a todas, mais mulheres do que homens. Sejam bem-vindos a este debate entre os 4 candidatos à presidência do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, promovido pela ADVSF. No momento em que a advocacia enfrenta desafios significativos, desde as condições de acesso à profissão até à defesa e dignificação da mesma, passando pela importância da formação contínua e da modernização e adaptação às novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, afigura-se essencial promover uma discussão aberta e esclarecedora sobre os programas, objetivos e prioridades de cada um dos candidatos para o triênio 2025-2027, cujas eleições, como sabem, claro, se realizarão nos próximos dias 18 e 19 de março. Para isso, contamos com a presença dos 4 candidatos, cuja disponibilidade muito agradecemos, e são eles Pedro Carrilho Rocha, da lista D, que apresenta uma candidatura independente com o lema Por um Conselho Regional de Lisboa, UNO.
Telmo Guerreiro Semião, lista capa, sob o lema Unir a Ordem e os Advogados, também ele apresentando uma candidatura independente. José Manuel Gião Falcato, que lidera a lista Q, também independente, e que se apresenta com o objetivo de fortalecer a ordem, tornando-a mais transparente e eficiente, sempre atento às necessidades reais de todos os advogados, procurando ser uma classe inclusiva e representativa de todos. Eu fui buscar isto às apresentações e o Dr. Gião Falcato não tinha um lema e por isso eu tirei a primeira frase. Não queria, é um bocadinho desproporcional relativamente aos outros, mas pronto, está explicada a razão. E Vasco Paes Brandão, que encabeça a lista R, alinhada com a candidatura do Dr. João Massano, a bastonária da Ordem dos Advogados, sob o lema Juntos podemos mais, somos todos advogados. Todas estas 4 candidaturas têm no seu lema e no seu propósito a palavra união e, portanto, aquilo que se trata aqui é tentar perceber o que é que cada um preconiza para conseguir essa união. E eu vou passar a palavra ao Dr. Pedro Carrilho Rocha, mas antes queria explicar, a doutora Isabel Silva Mendes já explicou, mas agora queria explicar-vos a vocês como é que qual é a metodologia que nós adotamos, e a ideia é que cada um dos candidatos faça a apresentação dos seus objetivos e do seu programa, como entender, em mais ou menos 7 minutos cada intervenção, e depois de cada intervenção a plateia pode colocar questões por escrito que apresenta à mesa, e depois nós juntamos numa primeira ronda as primeiras 5 questões que serão respondidas, e se houver tempo faremos uma segunda ronda com mais 5 questões. E pronto, esclarecida esta metodologia, passo então a palavra ao Dr. Pedro Carrilho Rocha. Aí está o microfone. Temos que... prazo, só começa a contar o tempo depois de ter o microfone. Então. Vou tentar pôr aqui o cronómetro no telemóvel, porque eu sou um bocadinho apaixonado pela minha voz e tenho algum sentido de divagar nas palavras. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos. Não poderia deixar de deixar aqui o meu agradecimento à Associação de Advogados Língua Portuguesa pelo convite que me foi endereçado. Sei que me falta uma palavra. É sem fronteiras. Sem fronteiras, 2. Pelo convite endereçado e pela oportunidade que deram à lista D, nomeadamente à minha pessoa enquanto cabeça de lista, para poder vir e agora aqui, um tanto ou quanto diferente, não apresentar o programa, mas se calhar pelo menos falar do porquê e da minha lista e dos meus 20 valorosos colegas que comigo estiveram e que a 16 de fevereiro se abstiveram com efeitos imediatos de praticar todo e qualquer ato de campanha. A eles e aos restantes colegas e aos colegas que subscreveram as candidaturas, a esses devo o respeito de esclarecer o porquê. Porque este não foi um projeto que nasceu de um espírito aventureiro, de improviso, mal preparado, muito pelo contrário. Foi um projeto que nasceu 45 segundos após o anúncio erróneo, falacioso e de golpe palaciano perpetrado pela senhora bastonária ao convocar as presentes eleições. 45 minutos depois estava um panetone, como chamam na gíria, nas redes sociais, a dizer presente. E era exatamente com esse intuito que nos debruçámos e propusemos, cada um dos 20, porque são 21 togas ao dispor que nós pretendíamos pôr ao serviço de todo o universo do Conselho Regional de Lisboa, sem exceção, sendo composto por um grupo extremamente heterogéneo de todas as áreas de atuação da advocacia. Todo este procedimento, e a eles e estes valorosos colegas, devo-lhes este respeito e esta vénia, porque todo este procedimento não correu a normal tramitação. E quando eu digo a normal tramitação, não teremos de estar agora aqui
a debater. Peço embora seja sempre um enorme prazer debater com os meus ilustres colegas que aqui estão presentes, assim como os demais, e que estarão possivelmente a assistir em casa. Mas o que sucede foi o seguinte. A lista D procedeu ao esforço, como todas, à recolha das assinaturas. É verdade que o seu cabeça de lista apresentou a impugnação recurso ao Conselho Superior, e isso é o seu entendimento. Porquê? Também não foi uma marretice, a ausência de melhor expressão, mas porque, 2 pontos, sobre todo e qualquer projeto ou processo eleitoral, nunca pode pairar uma ínfima, seja a mais ínfima, grama ou etérea partícula de suspeição de legalidade. E isso, independentemente do resultado, ou, se porventura, se não se vierem a realizar as eleições no dia 19, sempre pairará sobre este processo, infelizmente. E lançando também, ou ferindo também, a dota reputação da nossa querida instituição quase centenária. Independentemente desta circunstância, a lista D encetou todos os seus, através dos seus membros, todos os meios de onde resultou alguma frustração a decisão, porque em circunstâncias normais teria todo o gosto de estar a debater aqui propostas, e também as irei fazer, mas antes de mais, para explicar o quê? Antes de mais, somos advogados. Antes de mais, somos das poucas profissões com previsão constitucional. É a única ordem profissional que tem acervo constitucional. Temos um dever para com a justiça, temos um dever de lealdade para com os colegas e temos um dever, acima de tudo, respeitar o poder jurisdicional. E aqui, por muito que queiramos, e é verdade que direito administrativo e direito contencioso administrativo e fiscal não ser uma área propriamente nós gostássemos quando estávamos nos bancos de faculdade, porque não, são figuras mais áridas, a verdade é que não se pode ignorar uma decisão de um tribunal. Poderão-me suscitar relativamente quanto ao que será a fundamentação ou não do artigo 128 do CPTA, número 1, número 2, número 3, sim, perfeitamente. Agora, isto, ou a consequência, ou a inação, ou a omissão por parte da Comissão Eleitoral entre o dia 12 e o dia 16 de fevereiro, nada mais culminou do que e parafrisando Fernando Pessoa, um estrondoso silêncio que disse mais do que nada. Porquê? Porque as eleições, para todos os efeitos, continuam suspensas, porque não é inverter e esquecer e jogar pela janela o princípio do contraditório, e não basta fazer uma resolução fundamentada só com este título, e qual título de plágio quase poderia dizer para o meu ímbrebe filho escrever lá um desenho na folha, apresentar ao tribunal, e a entidade demandada, pura e simplesmente pública, estaria desobrigada de suspender a eficácia dos seus atos. A verdade é esta. Não houve nenhum despacho relativamente quanto a essa mesma suspensão, levantamento dessa mesma suspensão, até à presente data. Muito pelo contrário. E se calhar, muito pelo contrário. E continua a vigorar. Isto é um facto inalienável. Nesta circunstância, foi com grande esforço, com grande frustração, mas com uma grande demonstração de caráter, retidão, lealdade, dedicação e pelo estrito cumprimento do direito, da lei e das obrigações que decorrem do próprio Estatuto, que cada um dos 21 membros da lista D se absteve com efeitos imediatos no dia 16 de fevereiro de abster de praticar todo e qualquer ato de campanha. A estes 20 colegas que me acompanham, o meu profundo e sincero obrigado, não só da minha parte, mas como também, creio eu, que a própria classe, pelo menos alguma, se deverá rever em vós. E, nesta circunstância, cabe mais uma vez, e agora não me vou esquecer, de agradecer à Associação de Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, de agradecer a oportunidade que agora me foi dada de poder, a viva voz, poder falar pelos 20 colegas que eu não vou dizer que me acompanharam, porque isso pressupunha que é verdade que eu sou o cabeça de lista, é verdade que o Conselho Regional de Lisboa divide-se na sua orgânica em 2 órgãos, entre o Presidente do Conselho e o próprio Conselho, mas a verdade é que aqui nunca houve um único
elemento que sobressaí. Sempre fomos uma equipa representativa com uma união e com um propósito e um objetivo comum, um projeto, poderá ser dito, que não naufragou. O propósito e o projeto continua e tanto continua que estamos aqui. Porque de estar aqui não é ser um troca-tintas, não é voltar atrás com a palavra, porque um debate não é um ato eleitoral, não é um ato de campanha, é um ato democrático de esclarecimento e prestação de colocação das ideias a debate e das posições que são tomadas. E isto, a Associação terá sempre o meu mais profundo agradecimento por esta oportunidade que me deram. E cumpri, só 8 minutos e 3. Muito bem, 7 minutos 22 segundos e 53. Obrigado. Com desconto. Com desconto. Então agora vamos passar Perdão. para igualmente ter o seu tempo. E vou dizer, meus doutores. Muito bem, muito boa tarde a todos. Cumpre-me agradecer à ADFSF, Associação dos Advogados Sem Fronteiras, para não me enganar nas siglas. Nós estamos convencidos que a partir de hoje começam a não. Exatamente. Aqui na pessoa da doutora Isabel Silva Mendes, o doutor Jerónimo Martins também já vi que está presente, cumprimentar a ambos em nome da direção. Agradecer o debate, cumprimentar os meus colegas de painel, candidatos ao Conselho Regional de Lisboa. Bem sabemos todos, enfim, aquilo que já passámos até agora, que não é tarefa fácil e portanto, dou também os parabéns a todos e desejo as maiores felicidades para as candidaturas. Agradecer a todos os colegas aqui presentes por terem vindo, a todos os que nos ouvem à distância e veem, claro. Dizer-vos só uma nota prévia em resposta aqui ao que disse o Dr. Pedro Rocha, que nós fizemos campanha, continuamos a fazer até que algum dia seja notificado em contrário. Não fui notificado por quem quer que tenha poderes para o efeito para não fazer campanha eleitoral. Nem pela Comissão Eleitoral, nem pelo Tribunal, nunca fui notificado como contra-interessado, nem vejo o porquê de parar a campanha eleitoral. Quer-me parecer que, se for decretada a providência, fiz a campanha e não há eleições. Tudo bem. Há algum prejuízo para alguém? Se não houver decretamento da providência, fiz a campanha e há eleições. Ainda bem que fiz a campanha. O que é que me impediria de fazer a campanha? É só uma pequena nota. Sobre isso, já agora também uma nota adicional. As eleições para o Conselho Regional de Lisboa foram convocadas pelo Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa e não pelo Sr. Bastonária. Portanto, também não me parece, desconheço que o Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa tenha sido citado de qualquer tipo de ação ou de providência cautelar. Posto isto, o nosso lema é unir a Ordem dos Advogados e com isto queremos pacificar internamente a Ordem dos Advogados. Entendemos que nos últimos anos tem havido vários atritos, até, enfim, algum tipo de guerrilha interna entre alguns órgãos da Ordem dos Advogados e nós queremos contribuir para a pacificação interna, nomeadamente naquilo que nos é, obviamente, que nos diz respeito diretamente, se formos eleitos para o Conselho Regional de Lisboa, na relação com os restantes órgãos da Ordem, a começar, naturalmente, com o Conselho Geral e o Bastonário. E, nesse sentido, entendemos que é necessário reconquistar o prestígio que a Ordem dos Advogados já teve no passado, que merece ter, e o peso político que é necessário que a Ordem tenha perante os seus principais interlocutores. Por um lado, o poder político, por outro lado, o poder judicial. É lamentável que nos discursos de abertura de ano judicial e em muitas outras situações, de que vos darei também exemplos de seguida, a Ordem dos Advogados não seja escutada pelos seus principais interlocutores. E isso, na nossa opinião, dá-se porque, desde logo internamente, não há a ordem na ordem, e os próprios colegas, todos os associados da Ordem, não se revêem neste momento na Ordem dos Advogados, tal e qual no estado em que ela se encontra, e, portanto, só através de uma pacificação é que conseguimos, na nossa opinião, ganhar o respeito de todos, quer dos nossos colegas advogados e advogadas, quer do poder político e poder judicial. E, com isto, o que queremos? Queremos, por um lado, que o advogado, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, seja o advogado dos advogados de Lisboa. Isto em defesa da dignidade do exercício da profissão livre de advogado. Neste sentido, só um advogado, portanto, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, com uma voz forte e ativa, conseguirá defender os direitos e prerrogativas dos advogados e os direitos, liberdades e cidadãos de todos, direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. E digo isto porque assistimos diariamente, ainda há poucas semanas vimos, a ataques à advocacia. Tanto nas situações mais cotidianas, desde o atendimento, que aconteceu-me esta semana, o Mina, um advogado do escritório,
o atendimento, por exemplo, num serviço de finanças em que, doutor, não há senhas e, portanto, não posso atender, mas tenho aqui a célula, depois, peço desculpa, só temos um funcionário, não pode haver atendimento preferencial, mas eu vou, é que nem é preferencial, eu quero ser atendido, venho tratar de um tema de um cliente meu, não venho aqui a nome pessoal, pois, não dá. E isto repete-se N vezes em serviços de finanças, em conservatórias. Bom, no atendimento, diga-se passagem, quando vamos a um tribunal, em alguns tribunais, com aquela questão do balcão único, para podermos consultar um processo, há que ter o balcão único, o advogado, não é o cidadão comum, não é o cliente que queira consultar o processo na secção ou na secretaria. Não, fica aqui, vai aqui ao balcão, depois chamamos alguém da secretaria, ou logo se pode dirigir eventualmente à secção. Às vezes temos que andar às escondidas, vamos a uma diligência, às escondidas entre aspas, conhecemos os corredores e vamos diretamente à secção ou à secretaria onde precisamos de ir, sempre de licença, porque era o que faltava. Quer dizer, está não só no estatuto, como na nossa ordem, na nossa cédula, perdão, a possibilidade de acesso às secretarias para, neste caso, podermos consultar processos. E isto são pequenos exemplos, assim como outros mais complexos, que eu disse há pouco, que são um ataque à advocacia, como aconteceu com aquelas propostas do Conselho Superior de Magistratura, que incluíam, entre outras, a possibilidade de aplicação de multas e de participação disciplinar a advogados pela prática de alegados expedientes dilatórios, seja lá o que isso for, quer dizer, então o advogado pratica um ato, faz um requerimento, interpõe um recurso, pode ou não ser admitido, se for considerado até anómalo, pode ser condenado em custas, mas qual é que é o que é diferente, o que é que se pode fazer a mais para combater a alegada morosidade da justiça, atacando desta forma os advogados, sacudindo a água do capote para cima dos advogados? São os advogados que fazem investigações que duram 7 ou 8 anos a serem proferidas essas acusações, que fazem mega processos com instruções prolongadas, com julgamentos demoradíssimos. Não. Os advogados são os únicos que cumprem prazos, aliás. Portanto, quererem dizer e tirar as culpas para os advogados da morosidade da justiça parece-nos, obviamente, algo que não faz nenhum sentido. E tem que ser um presidente do Conselho Regional de Lisboa ativo, com uma voz ativa, credível, que possa denunciar estes abusos e estes ataques à advocacia. E nós estamos cá para isso. E dessa forma queremos também defender não só estas questões que, se não as condenarmos, não as repudiarmos, passam a ser a regra, passam a ser o normal, estas pequenas questões, mas que nos afetam no dia-a-dia, da falta de atendimento preferencial, aliás, da falta de atendimento em si, seja ou não preferencial, da falta de possibilidade de acesso à Secretaria do Tribunal. Vou dar um exemplo até mais ridículo, mas que simboliza, é simbólico, e simboliza exatamente aquilo que é a força que devem ter os advogados. A eliminação de lugares de estacionamento em tribunais, como por exemplo aconteceu no Barreiro, eliminação de lugares de estacionamento dos advogados na garagem do tribunal, porque o senhor administrador judicial ou o seu secretário entendeu que os senhores advogados não deviam ter lugar reservado no parque quando tinham tido antes e continuam a ter os outros atores judiciários, nomeadamente magistrados, juízes e magistrados do Ministério Público. Isto não faz sentido nenhum. São pequenos exemplos como este que nós não podemos permitir que aconteçam. Além disso, é necessário conquistarmos a nossa parte no trabalho de todos nós e que todos merecemos e temos que lutar por ele. Fazer um combate eficaz, por um lado, à procuradoria ilícita, mas embora, enfim, atualmente com a lei de atos próprios, ela tem um âmbito bastante reduzido, mas sobretudo um combate, um apelo, não um combate neste caso, um apelo à advocacia preventiva, apesar de haver outros profissionais que possam fazer atos que tipicamente seriam ou devem ser feitos por advogado, enfim, com melhor qualidade, apesar de estar liberalizado de alguma forma a outros profissionais esse tipo de atos, devem ser advogados a fazê-lo. Devemos fazer uma campanha ativa pela advocacia preventiva, contratos de promessa de compra e venda, contratos de trabalho, despedimentos, alegações e impugnações, nomeadamente em questões de temas fiscais, entre outros. Estou a falar daqueles que particularmente, enfim, nos escapam para outros profissionais, bem sabemos quais são, não vale a pena estar aqui a enunciar. Já estou a atingir? Já atingi. Bom, então só para concluir, devemos, obviamente também, uma última palavra, ter em atenção a questão do acesso ao direito. Não é, obviamente, uma competência que, enfim, na sua parte legislativa caiba ao Conselho Regional de Lisboa, mas temos a nossa opinião e temos uma palavra a dizer, e aliás, é o Conselho Regional de Lisboa que, ao fim e ao cabo, gera todo o sistema de acesso ao direito na sua componente prática
de funcionamento. E, portanto, entendemos que esta recente tabela que foi aprovada e que entrará em vigor em agosto deste ano tem que ser revista, tem que ser corrigida, porque da forma como foi feita constitui uma perda de rendimento para os advogados em geral, enfim, tendo em conta a grande maioria dos atos ali em causa, não direi todos, e tem que ser revista, tem que ser corrigida, sob pena de contribuir aí sim para o entorpecimento e morosidade da justiça, porque já se fala em fazer mais horas, porque então agora vamos ter que compensar o que vamos perder aqui e ganhar horas a mais, e em vez de fazer o acordo de ir para o julgamento, enfim, pequenos exemplos que é exatamente aquilo que não se pretende, que é fazer, enfim, aqui uma inversão da ordem dos fatores e passar a dar importância àquilo que antes não era tão importante, que seria, enfim, prolongar algumas diligências em vez de ser uma eficácia na resolução das mesmas. E, portanto, tem que ser corrigida essa... Tem 2 minutos e 30 segundos a mais, portanto, os senhores candidatos vão sendo informados para que não haja aqui qualquer... será? Mas eu acho que a Isabela é mais moderadora do que eu. Não, eu sou controladora do tempo. Eu sou controladora do tempo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, na pessoa da doutora Isabel Silva Mendes, agradecer o amável convite e em representação da Associação de Advogados Sem Fronteira de Língua Portuguesa. Um cumprimento especial à nossa moderadora, a senhora doutora Catarina Pires. Um cumprimento especial aos meus distintos colegas candidatos, a todos vós que nos assistem aqui e aos que estão nos escritórios a assistir-nos através da Justiça TV. Muito boa tarde a todos. Impõe-se 2 questões prévias, uma delas para os meus colegas aqui presentes, agradecer desde já a amabilidade, sabendo que eu tenho uma situação de campanha já previamente marcada antes deste debate, portanto, a forma cordata e amiga como conseguimos encurtar aqui um bocadinho a situação para eu poder cumprir esta missão, que é na minha casa, que é em Cascais, e por isso, muito obrigado a todos. Em segundo lugar, uma nota prévia que se prende com a introdução do Sr. Dr. Pedro Carrilho da Rocha, no que diz respeito à questão da legalidade ou não da continuação da campanha, e na senda do que disse o Dr. Telmo Simeão. A verdade é que nós candidatos, eu pelo menos, e creio que posso falar por todos os outros, nenhum de nós foi notificado o que quer que seja para suspender a nossa atividade de campanha, não conheço peças processuais, não conheço despachos judiciais, não conheço coisa nenhuma. O que ouço dizer é o que consta aí pelas redes sociais, e isso vale o que vale. E é precisamente aqui, em tempos de miséria institucional que nós hoje em dia vivemos, porque tratamos dos assuntos dos advogados nas redes sociais e não precisamente naquilo que é a nossa casa, que nós andamos sempre a ser falados nas bocas do mundo, perdemos o respeito, quer de quem nos procura, quer dos outros que representam todas as atividades relacionadas com a advocacia, como seja as magistraturas, e, portanto, enquanto nós não compreendermos que os assuntos são tratados dentro de casa e não para ser tratados na praça pública, não vamos a lado nenhum. E, portanto, começando por aquilo a que nos propusemos, que é apresentar o nosso programa ao que vimos, ao que vamos e, acima de tudo, ao que vamos ser escrutinados, o que é que a lista que, já agora, provavelmente não teve oportunidade de ver, mas a lista aqui tem, de facto, um lema: competência, rigor e lealdade, sempre com proximidade. Bom, mas isso vale o que vale, é mais curto do que aquele que disse, mas isso, enfim, são as vicissitudes das campanhas, de correr da pena de muitas vezes, e por isso as coisas passam, mas não tem importância. Aquilo que disse, efetivamente, quanto ao nosso lema, vai de encontro àquilo que são os nossos pergaminhos e aquilo que nós defendemos. E por isso mesmo, começar por tratar das coisas da nossa casa é esse um dos nossos programas que nós temos em mente. Primeiro ponto, temos várias situações que precisam de ser resolvidas com urgência no Conselho Regional de Lisboa. Sabemos, com muita... infelizmente, sabemos que existem problemas no nosso Conselho Regional de Lisboa no que diz respeito às questões dos próprios funcionários. Ora bem, é evidente que ao longo dos anos e com o crescimento que a profissão tem tido, temos situações que têm vindo a miúde. Há necessidade de criar um regulamento de carreira dos funcionários que trabalham na nossa casa. Não podemos continuar
a ter funcionários que exercem funções de um lado, outros que exercem funções no outro, com disparidades salariais, com disparidades de salários. E, portanto, uma das coisas que têm que ser resolvidas é precisamente sentarmos, todos os Conselhos Regionais, juntamente com o Conselho Geral, e criarmos um regulamento de carreira dos nossos funcionários, para, de uma forma e de uma vez por todas, acabarmos com estes litígios que vão aparecendo na casa onde não deve haver litígio. Porque, se alguém tem que ser conhecedor da lei, somos nós. E, portanto, esta é uma das primeiras missões que nós temos que resolver. Como temos que resolver outra missão que agora nos é posta a curto prazo, que é a questão do estágio. Com esta nova regra impositiva relativamente à questão da remuneração, é evidente que, desde logo, o Conselho Regional deixa de ter a capacidade financeira que tinha até aqui para sustentar uma máquina que está montada e prevista para um estágio de cerca de 700 pessoas, neste momento na ordem que não chega aos 200. Como é evidente, aqui há logo uma decalagem financeira que não pode permitir que as situações do Conselho Regional tenham, num futuro próximo, as mesmas, enfim, capacidades de resposta que tinham até aqui. E, portanto, urge resolver esta questão. Sendo certo que a falta de estagiários também implica uma questão tão singela como esta, é o futuro da profissão e o futuro da própria Caixa de Previdência. Não será a curto prazo, mas numa questão de médio e longo prazo. O que nós temos assistido é que, efetivamente, hoje em dia, algumas sociedades contratam 2 ou 3 para estagiários, o resto são como juristas, não estando obrigados à questão remuneratória daquela que é do estágio. E, por isso, o que é que podemos fazer? Pois, então, à semelhança de todos os outros, temos um estágio, podemos estabelecer protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no sentido de que o patrono seja ressarcido no investimento do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, em parte da remuneração que é devida ao estagiário. Se isto é para uns, também há de ser para outros. E com certeza que ao Estado interessa muito mais dar uma cana para que as pessoas possam buscar do que lhes estar a pagar subsídios de desemprego da reinserção social em momento posterior, no exercício de funções que não são aquelas para as quais se licenciaram e para as quais têm formação profissional. Estas são 2 questões liminares que importam ser resolvidas com a urgência que o caso requer. Depois, por outro lado, e é evidente à sociedade que temos que ver todas as outras situações que estão pendentes, como sejam as questões de levantamento de sigilo profissional, as questões dos processos de escritórios cujo espólio tem que ser, de alguma forma, levantado dos advogados que faleceram e, simultaneamente, todas as questões protocolares existentes com outras instituições, nomeadamente com a Academia. E isto impõe-se aqui uma situação mais próxima da Academia por uma razão muito singela. Os advogados que hoje em dia têm estagiários e estão obrigados a este novo sistema, têm que, efetivamente, receber estagiários que vêm da Academia com noções diferentes daquelas que trazem no dia de hoje para a parte prática. Porque não é legítimo estar a pagar a alguém para se ensinar utilizando os meios próprios que o próprio advogado tem ou que a sociedade tem. Portanto, quando se fala disto, é uma situação tão singela como esta. Não é unir os advogados estão unidos pelo seu próprio título profissional, somos todos advogados. O que nós temos que ir é de encontro às necessidades que cada advogado tem, quer seja no âmbito de grandes, pequenas ou médias sociedades, quer no âmbito individual, quer no âmbito da repartição de despesas. E, portanto, isto são as realidades que têm que ser tidas em linha de conta. Se não for assim, não vamos a lado nenhum. Mas discuti-las dentro de casa e não na praça pública. Costumo eu dizer que as redes sociais têm permitido a muitos falar de muita coisa, mas depois no cara a cara e no frente a frente, e isso é notável, nomeadamente nos congressos e outras instituições, que as pessoas já não têm a coragem de dizer aquilo que têm habitualmente por dizer atrás destes portões onde, como se costuma dizer, os cães ladram, mas quando sabe o portão, já não é esta legitimidade que têm. Portanto, meus amigos, e eu não me querendo alongar, porque já levo 7 minutos e 35 segundos, calmo por hora e muito obrigado. Então, passar o microfone, tem mais? Diga. Só lembrar a assistência que após o Sr. Doutor faz a assistência diz que durante de 5 minutos para querer formular questões escritas dirigidas a um ou outro dos candidatos. Enfim, das matérias que foram aqui apresentadas por cada um. Eu só para dar esta nota, para eventualmente poderem aquecer aqui. Não, eu digo, o Dr. Vasco ainda não fez isso.
Como é que costumo dizer, com a devida vénia. Doutora Isabel Silva Mendes, muito obrigado à Associação dos Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, doutor Jerónimo Martins, do Vejo lá ao fundo. Antes de mais, boa tarde, Sr. Doutor. A todos os colegas aqui presentes e a todos os colegas que estão na Justiça TV a assistir a este debate, eu queria-vos, antes de mais, cumprimentar. Aos meus colegas que